Glória a Deus, aleluia. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde a você que está comigo. Eu sou o pastor Edilson Caruso, pastor da Missão Ictus no Brasil, uma igreja cristã a serviço do reino de Deus. É uma alegria muito grande poder estar com vocês. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. É uma alegria muito grande, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais uma semana e nós temos duas certezas, tá certo? A primeira, em que todo o tempo até aqui o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos amparou, nos livrou de todo o mal e nos abençoou. E temos outra certeza, que a cada instante, hoje, amanhã, depois de amanhã, o Senhor também se fará presente, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Então é um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar convosco nesta noite. Eu disse aqui boa tarde, boa noite, bom dia, porque não sei qual horário em que você estará nos ouvindo, nos assistindo, seja aqui pelo YouTube, seja pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, não é? Então aqui também quero lembrar você que hoje, toda sexta-feira, nós temos às 19h30, culto na nossa igreja. Nossa igreja fica na rua Castro Alves, 1442, no centro da cidade, em Jaboticabal, Missão Ictus no Brasil. Uma igreja cristã a serviço do reino de Deus. Amém? Amanhã também temos uma palavra abençoada, lembrando que na parte da manhã nós temos aqui no YouTube a leitura da palavra do Senhor. Estamos aí chegando ao final, caminhando para o final do livro de Números. Também temos por volta do meio-dia, né, a nossa jornada de fé de 90 dias de consagração, onde 90 dias de consagração amanhã, olha que bênção de Deus, 39º dia, amém? Que o Senhor Deus, ele seja louvado, que o Senhor Deus seja glorificado, exaltado na sua vida, que tem buscado ao Senhor, que apesar de todas as dificuldades, se comprometeu, assumiu esse compromisso diante de Deus, de consagrar a sua vida ao Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem ouvido a sua voz. Amém? Vamos ouvir mais um hino e daqui um pouquinho eu estarei de volta. É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de lutar e não desistir. É tempo de entender, é tempo de arrepender-se, é tempo de chorar, de prantear. É tempo de orar,
É tempo de buscar a Deus, é tempo de lutar, não desistir. É tempo de entender, é tempo de arrepender-se, é tempo de chorar, de prantear. Agora entendo o valor de um abraço. Agora entendo o valor de um beijo. Agora entendo o valor de um aperto de mão. Agora entendo. Agora entendo. Espera em Deus, ó minha alma, espera em Deus. Espera em Deus. Tudo isso vai passar. Tenha fé. É tempo de orar. É tempo de buscar a Deus. É tempo de lutar e não desistir. É tempo de entender. É tempo de arrepender-se, é tempo de chorar, de prantear. Agora entendo o valor de um abraço. Agora entendo o valor de um beijo. Agora entendo o valor de um aperto de mão. Agora entendo. Agora entendo. Espera em Deus, ó minha alma, espera em Deus. Espera em Deus. Tudo isso vai passar. Tenha fé. Espera em Deus, ó minha alma, espera em Deus. Espera em Deus. Tudo isso vai passar. Tenha fé. Tudo isso vai passar. Tenha fé. Tudo isso vai Glória a Deus. passar. Tenha fé. Amém? Tenha Irmão fé. Jeremias, por favor, me ajude aqui. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Deixa eu esperar o irmão Jeremias. Glória a Deus. Aleluia. Traz um pouquinho para frente, por favor. Glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está no Salmo. Vira um pouquinho. Aí, obrigado. Salmo 119, versículos 1 ao 8. Quero meditar um pouco com vocês, com os irmãos, no Salmo 119, versículos 1 ao 8. Diz assim
a palavra do Senhor. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Deus de glória, de poder, graça, majestade e santidade, ó Deus, convém a tua casa. A ti nós oramos nesse momento em que iremos meditar na tua santa palavra, e eu peço-te, ó Deus, humildemente, que tu me escondas atrás de ti e que tu fales, ó Pai, pelos meus lábios ao nosso coração, mente, alma e espírito, que tu arranques de nós, ó Pai, toda carnalidade, malignidade ou incredulidade, que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre nós a tua Shekinah, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos irmãos, quando nós lemos, aqui eu sempre cito aqui o Salmo 119, a importância que o salmista dá à palavra do Senhor, haja vista os termos usados e que são, na Bíblia Sagrada, denominados como sinônimos da palavra do Senhor, como lei, estatutos, juízos, mandamentos, não é? Então, isso é algo latente no Salmo 119. Então, eu quero meditar um pouco com você essa noite sobre aquilo que Deus ensina e porque o salmista diz no versículo 2: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Ora, veja bem, guardar os testemunhos do Senhor, buscar ao Senhor de todo o coração, é um ato da nossa vontade. Às vezes parece, poxa, pastor, lá vem o senhor falar isso de novo. Não, isso é a Bíblia, irmãos. Isso é a pregação da palavra do Senhor. Nós temos que nos esforçar todos os dias, precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Porque quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, quanto mais nós conseguimos alcançar a vontade de Deus e entender a vontade de Deus, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para entender qual é a vontade de Deus para as suas vidas, quanto mais nós fizermos isso, mais nós seremos cheios da graça, do conhecimento e da bondade do Altíssimo. Amém? Então o salmista, ele explana isso aqui no Salmo 119 em todos os versículos, em todos, esta importância. Agora, veja bem, os que guardar aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. E acontece o seguinte, toda atitude que o ser humano toma na sua vida, que ele tem, traz para si consequências boas ou consequências ruins. Quando nós falamos de guardar o mandamento, de guardar uma lei, algo que está estabelecido na palavra do Senhor, principalmente, que esse é o foco, não é? Nós entendemos algo aqui muito importante e sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor mostra na sua palavra claramente
os benefícios, porque, entenda uma coisa, a obediência é um princípio que deve nortear. A obediência é um princípio que deve fazer parte da vida do servo de Deus. Obedecer ao Senhor é algo que deve estar ligado à sua maneira de viver, deve fazer parte da sua maneira de viver. Por quê? Porque a obediência é um princípio que traz no seu escopo, né, no seu bojo, benefícios. Eu sempre digo aqui que a Bíblia Sagrada ela é um livro de princípios e com propósitos. Para cada princípio apresentado na Bíblia Sagrada, há um propósito determinado por Deus. Ora, se você obedece à palavra do Senhor, consequentemente, você estará trazendo para a sua vida uma infinidade de benefícios. E é isso que nós precisamos entender, é isso que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender. Quais são esses benefícios? Veja que lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, um dos textos áureos que se referem à obediência, e você sabe muito bem disso, né, que a história bíblica, né, da nação de Israel, a partir do momento que se torna uma monarquia, a nação de Israel ela passa a enfrentar algumas situações diferentes. Por quê? Porque antes o Senhor era quem governava através dos profetas, né, dos juízes. Deus levantou juízes, né, era o período tribal, e Deus queria governar Israel desta forma, estabelecer em Israel um regime teocrático, né? E aí Israel quis seguir o curso do mundo, quis ser igual às outras nações que eram seus vizinhos ali, suas vizinhas, né, nações que estavam ao seu redor, tendo um rei, um homem para lhes governar. E Deus, nesse momento, acaba por dizer a Samuel que assim o faça e que atenda à vontade do povo. E assim Deus fez. Assim Deus fez. E o que acontece a partir de então? O rei é eleito, o rei ali é ungido, né? Não é eleito, porque rei não é eleito, o rei é ungido pelo profeta, e começa então o período da monarquia. Mas esse rei, que eu não quero falar disso agora, ele se afasta da presença de Deus. Você sabe muito bem um bocadinho da história aí, né? Ele se afasta da presença de Deus e ele começa a agir por conta própria. E aqui é que reside o grande problema do ser humano. É quando o ser humano começa a agir por conta própria, querendo ser dono de todas as ações da sua vida. E é isso o que acontece com o rei Saul. Então chega um determinado momento que ele não se contentou em ser apenas rei, ele quis fazer a vez do profeta. Agora, pior do que fazer a vez do profeta foi ele não ter obedecido a Deus. Então, no capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel diz assim a Saul: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, veja bem, a partir desse momento, eu quero trazer a você 3 benefícios que a obediência trazem para a nossa vida.
como é importante obedecer. Veja que, quando se fala em obediência, né, a primeira visão, a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas é até um ato, né, que se apresenta na mente das pessoas como algo negativo no sentido das suas consequências, né? Porque as pessoas não lembram daquilo de bom que de bom possa resultar no gesto de obedecer a Deus. E obedecer a Deus é algo tremendo. Obedecer a Deus é algo que está relacionado à vida de quem ama ao Senhor. Tá certo? Isso é algo que não tem preço. Então, quando nós falamos aqui, estamos falando da obediência no sentido de ser responsável diante da autoridade de Deus. Olha, nós cristãos sabemos que temos o dever de respeitar todas as autoridades. Todas elas. Tá certo? Todas elas. Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Todas elas. Então, veja bem, mas nós estamos falando aqui, eu estou falando com você a respeito da autoridade suprema, daquele que tem o maior poder, a maior autoridade no universo, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É sobre o Deus Todo-Poderoso que eu estou falando com você. A obediência que nós estamos falando aqui é essa. Então, veja bem, meu irmão e minha irmã, a primeira consequência, o primeiro benefício da obediência a Deus e a sua palavra é que a sua fé ela vai ser constantemente crescente. Por quê? Porque a obediência te leva mais perto de Deus. Então a sua fé ela vai ser consequentemente crescente. Por quê? Olha, quando nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, nós ainda não sabíamos como é que seria a vida cristã. Nós não tínhamos, imaginávamos, sabíamos que tudo seria diferente, mas aos poucos nós fomos aprendendo através do ensinamento, do conhecimento da palavra do Senhor, tá certo? Nós fomos aprendendo isso tudo. E através desse conhecimento, desse aprendizado da palavra do Senhor, nós fomos aprendendo que servir a Deus implica em obedecer ao Senhor. Então, passo a passo, dia a dia, a cada instante da nossa vida, nós fomos crescendo, a nossa fé foi crescendo. Então, nós fomos sendo aperfeiçoados. E aí o que acontece? Esse passo a passo implica em obedecer a Deus nas pequenas coisas. A gente sabe que não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Ora, mas como, pastor? Sim, tudo é pecado. A Bíblia não diz que existe pecadinho e pecadão. Não. O que muda é a consequência do ato, daquilo que a pessoa fez. Aí é que está a questão. O que muda é a consequência do ato cometido. Tá certo? Então, veja bem, só que os pecadinhos, né, entre aspas, vamos dizer assim, eles são mais fáceis de serem vencidos. É mais fácil da pessoa ela conseguir crescer na graça e no conhecimento de Deus naquilo que é menor. Você sabe disso. Você começa a subir uma escada, já subiu uma longa escadaria. Eu me lembro, em 86, quando estive no Rio de Janeiro, fui conhecer o Rio de Janeiro e fiquei hospedado no Morro dos Macacos, mas bem lá em cima, o negócio era alto. O começo da escadaria era uma beleza, tranquilo. Agora, da metade, 2/3, né? A hora que chegando para o final, onde a gente estava hospedado, na casa da família lá que a gente estava hospedado, já era cansativo. Né? Então, as pequenas coisas, elas são mais fáceis de serem superadas. A questão veja bem, isso no cotidiano são mais fáceis, porque a pessoa ela tem um hábito de vida.
Então, tudo aquilo que é pequenininho, se você estiver conectado com Deus, se você estiver ligado no Senhor, você vai conseguindo vencer, você vai superando, né? E aí, o que acontece? Onde é que a obediência ela se faz mais difícil? Onde é que ela é mais difícil da pessoa conseguir praticar? Principalmente em questões pessoais. Existem situações, não é? A gente vê, por exemplo, que quando Jesus é questionado acerca dos mandamentos, sobre qual é o maior mandamento, e Jesus diz assim, olha, o maior mandamento é o primeiro, ele diz assim, perdão, o primeiro e maior mandamento, que são os primeiros 4 mandamentos do Decálogo, não é? Dado a Moisés em Êxodo, no capítulo 20, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a este, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui é algo assim, veja bem, a gente fala de amor, né? Eu sempre cito a questão de amor, preguei ontem aqui sobre o amor, e há algo assim muito interessante em relação ao amor. Por quê? Porque quando você olha para as palavras de Jesus, Jesus apresenta o amor como um mandamento. Jesus apresenta o amor como um mandamento. Percebe? E aí, sendo o amor um mandamento, tendo essa visão sobre o amor, nós entendemos que nós decidimos amar. Você decide amar. Eu decido amar. Porque mandamento é um ato que implica na nossa vontade, em fazer ou não, em obedecer ou não. Nós obedecemos ou não ao mandamento. É isso que Jesus diz lá, olha, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, primeiro do que tudo, antes de tudo. Agora, o segundo mandamento é semelhante a este, é amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso Jesus disse que benefício, né, tem o homem amar os seus amigos, ou seja, amar apenas os seus amigos, que nós devemos amar os nossos inimigos. Por que Jesus diz isso? Por que Jesus fala desta forma? Porque amar os amigos é fácil. Agora, amar os inimigos, orar para que Deus abençoe os inimigos, alguém que te fez mal, alguém que te prejudicou, alguém que um dia fez algo ruim para você ou para alguém que você ama, aí o negócio é mais difícil, né, irmãos? Concorda comigo? Sim ou não? Aí é bem mais difícil, porque você vai ter que amar, você vai ter que submeter, subjugar a sua vontade, que talvez fosse de fazer até justiça, né, no sentido, não de, lógico, de agredir ou sair às vias de fato, mas de se vingar, porque às vezes as pessoas têm esse desejo, sim. Você vê isso claramente na Bíblia, irmãos. Você vê isso. Quando Davi pisou na bola lá, que ele cometeu o adultério e cometeu o homicídio, achou que estava tudo bem, e Deus manda o profeta Natã falar com ele e mostrar, denunciar o pecado, aquilo que ele havia feito com Urias, não é? Ele, por causa de Batseba, a primeira reação de Davi foi de vingança. Foi de vingança, aplicando a lei de Moisés. Mas Jesus disse que não, nós temos que amar, orar, abençoar, amém? Então, não é que você tem que ir lá e viver com o inimigo, não é nada disso, mas a gente tem que aprender aquilo que a palavra de Deus diz. Então, um dos primeiros benefícios da
Obediência é que a sua fé vai crescer a cada dia. A sua fé vai crescer a cada momento, a cada oportunidade. Olha, irmãos, a coisa mais triste que tem é quando você vê um cristão, um crente, um evangélico, que não se parece com Jesus, que se porta como se fosse uma pessoa comum, uma pessoa do mundo. Isso é terrível, terrível, tá certo? Em segundo lugar, e agora já pegando um gancho nisso que eu estava falando, quando a nossa fé é crescente, fica evidente, é evidente a presença de Deus na nossa vida. É evidente isso. As pessoas olham para nós e sentem, né? Talvez você fale, sente uma energia, sente é o poder de Deus, e o poder de Deus é uma energia, sim. É poder de Deus. As pessoas sentem a presença de Deus em nós. As pessoas sentem que há algo diferente em nós. Está me entendendo, meus irmãos? Veja que em Atos dos Apóstolos, lá no início da igreja, a fé dos apóstolos, dos discípulos, era tão visível, tão evidente, que todas as pessoas ali da comunidade, né, de Jerusalém, eles observavam e viam como aqueles discípulos, como aqueles homens que anunciavam a Jesus Cristo viviam, qual era o comportamento deles, irmãos. Olha, eu já disse várias vezes e você sabe, o primeiro evangelho que as pessoas vão ver e ouvir não é aquele que pregamos, que falamos, mas é aquele que vivemos. É este. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número... Espera só um minutinho aqui. Eu já vou lembrar aqui o versículo certo. Mas diz assim, que os discípulos alcançavam graça, aqui, ó, versículo 47, versículo 46. E perseverando unânimes, Atos 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E caindo na graça de todo o povo. E caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só como é que esses discípulos viviam. As pessoas eram impactadas, pela maneira de viver deles. Ou seja, as pessoas, elas querem o Jesus que nós servimos. Elas têm que ver diferença na nossa vida. Nós não podemos ser da mesma maneira. Olha, você quer ter algo assim, uma noção bem concisa disso? Leia a carta de Tito, capítulo 2, leia o capítulo 2, versículos 1 a seguir. Você vai ver lá o apóstolo Paulo ensinando o Tito, não é? O pastor Tito, a como ele deveria se comportar, como ele deveria agir, como os bispos, os presbíteros, os pastores deveriam se comportar. Está ali no texto. Como ele deveria agir com as irmãs mais velhas, as senhoras da igreja. Como ele deveria conduzir os anciãos, né, as pessoas de idade. Como ele deveria também agir com os jovens. Você está entendendo? E como os pastores deveriam perseverar, se comportar. Terceiro, então, a sua fé vai crescer cada dia se você obedecer a palavra de Deus. Segundo, pela fé crescente, pela transformação de Deus na sua vida, as pessoas serão alcançadas pelo seu testemunho, pela sua maneira de viver.
E terceiro, você terá a certeza de segurança. A certeza de segurança. Eu disse hoje de manhã, preste bem atenção, estava meditando aqui com os irmãos, falando sobre a questão, falei da vacina, tal, da importância, e é importante, muito importante, né? É a questão da imunização, da vacina. A gente sabe que esse vírus é muito agressivo, que hoje já tem uma infinidade de cepas, né? Que são as variações do vírus, tá? Mas nós, olha, presta bem atenção, a nossa segurança está em Deus. A sua saúde, a minha saúde, quem dá é Deus. Conversava com a pastora dias atrás, às vezes a gente conversa, né? De casos, às vezes, de pessoas que tinham muito dinheiro, puderam pagar os melhores planos de saúde, os melhores tratamentos. Eu conheço alguns casos, mas não puderam comprar a saúde e a vida. Está entendendo? Uma fé crescente, o impacto na vida das pessoas pelo seu testemunho e a segurança que só o Altíssimo pode dar na vida daqueles que o servem, na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que o adoram. Não existe coisa melhor nesse mundo, não existe segurança maior do que aquela que vem de Deus, do poder de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, olha, o salmista Davi, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, escute isso aqui, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, não porque sou um flecheiro, não porque sou um soldado valente, bravo, que manuseia bem a espada e a lança e o escudo, não. Mas porque tu, ó Senhor, estás comigo. Olha o que Davi diz aqui. Porque tu, ó Senhor, estás comigo. E aí ele vai dizer o quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é para corrigir, meu irmão. A vara era para corrigir a ovelha. O cajado era para consolar, era para admoestar a ovelha. Está me entendendo? Então, a segurança do Davi, ela estava em Deus, a minha segurança estava em Deus. Quantas pessoas você conhece que enfrentaram o vale das sombras da morte, mas Deus as ressuscitou, Deus as trouxe de volta. Irmãos, eu conheço muita gente que Deus curou de doenças incuráveis pela medicina. Eu conheço pessoas que estavam, aos olhos do mundo, das pessoas naturais, estavam condenadas. Não estou falando de prisão, não, estou falando condenadas à miséria espiritual, humana, não tinham mais jeito. Porque quem diz assim, não tem jeito para uma pessoa, é o ser humano. Mas Deus diz assim, tem jeito. Tem jeito. Porque Paulo diz assim, que o Senhor ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. De quem é o poder? É dele, é do Altíssimo. Está lá em Efésios capítulo 3, versos 19 e 20. E aí, veja bem, o salmista ainda escreve no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 120, versículo 1, ele diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu, aleluia. Senhor, livra
a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. No Salmo 127, ele diz assim, no versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. A tua segurança, a minha segurança, ela vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. A Ele pertence o poder, a Ele pertence a honra, a Ele pertence a glória e o louvor, hoje e sempre. Salmo 139, não há lugar no universo em que possamos nos esconder de Deus. Então eu quero dizer a você, nesta noite, dia, tarde, não sei hora, o momento que você vai ouvir esta palavra, mas para que você confie em Deus, para que você creia no poder de Deus, para que você lute para obedecer a Deus, peça ao Senhor. Tiago diz assim, meus irmãos, peça ao Senhor, se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele vai te dar. Ele vai te dar a graça, Ele vai te ajudar em todas as situações em que talvez você se sinta fraco, em que você não consegue sozinho. Sabe por quê? Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Sou vaso exclusivo de ti, sou barro para ser moldado por ti, sou vaso exclusivo de ti. Sou barro para ser moldado por ti. Molda-me um vaso lindo, molda-me um vaso sem marcas. Cheio de ti, Senhor, para ser cheio de ti, Senhor. Com suas mãos me aperfeiçoar, me deixa forte, com suas mãos me aperfeiçoar, me deixa forte, vem derrama mais, Senhor, quero ser cheio de ti, Senhor. Com suas mãos me aperfeiçoar, me deixa forte, com suas mãos me aperfeiçoar, me deixa forte, vem derrama
de ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nós oramos nesse momento. Te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado graça. Já se passou um ano, Senhor, dessa pandemia, dessa situação. Mas o Senhor tem permanecido fiel, o Senhor tem sido fiel às nossas vidas. Por isso eu te peço, continua, Senhor, guardando, protegendo meus irmãos e os seus familiares, cumprindo a palavra profética que profetizei sobre a igreja, sobre famílias, sobre meus irmãos, que aquilo que Moisés diz no Salmo 91, de que nem o mal, nem praga alguma, peste perniciosa alguma chegaria à nossa tenda, à nossa casa ou à nossa habitação. Que o teu nome seja louvado, exaltado. Guarda, meu Deus, cada familiar, aqueles que moram perto, longe, em outras cidades, estados ou nações. Sustenta o teu povo com mão forte, com mão poderosa, para que o teu nome seja louvado, exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Se é tempo de chorar, de prantear. Agora entendo o valor de um abraço. Agora entendo o valor de um beijo. Agora entendo o valor de um aperto de mão. Agora entendo. Agora entendo. Espera em Deus, ó minha alma, espera em Deus. Espera em Deus. Tudo isso vai passar. Tenha fé. É tempo de orar. É tempo de buscar a Deus. É tempo de lutar e não desistir. É tempo de entender. É tempo de arrepender-se. É tempo de chorar, de prantear. Agora entendo o valor de um abraço. Agora entendo o valor de um beijo. Agora entendo o valor de um aperto de mão. Agora entendo. Agora entendo. Espera em Deus, ó minha alma, espera em Deus. Espera em Deus. Tudo isso vai passar. Tenha fé. Espera em Deus, ó minha alma, espera em Deus. Espera em Deus. Tudo isso vai passar. Tenha fé.
Tudo isso vai passar. Tenha fé. Tudo isso vai passar. Glória a Deus. Tenha fé. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final, então, do nosso culto aí desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. Foi um prazer, é um prazer, na verdade, uma alegria muito grande poder meditar com você na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, viu? Em nome de Jesus, desde o mais idoso ao de mais tenra idade, tá bom? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós hoje e todo sempre. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Uma excelente noite a todos em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus. Mestre, eu quero amar como amor.